Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente do sistema FAERN-SENAR, José Vieira, que também assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE. José Vieira, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Bom dia, prazer recebê-lo. Me fale o que significa essa nova responsabilidade que você assume, que é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. É realmente uma responsabilidade muito grande e um orgulho também muito grande em poder fazer parte desse seleto grupo, né, que são os presidentes do SEBRAE. Fomos eleitos e na última quinta-feira tomamos posse lá no Conselho. Então, para nós é uma felicidade muito grande. Eu acho que para a classe produtora rural, ter um presidente de Federação da Agricultura também presidindo o Conselho do SEBRAE, eu acho que é muito importante para o setor agropecuário, principalmente no momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, os desafios são muito grandes, mas estamos muito determinados, muito empenhados em poder fazer e tentar fazer o melhor. Outras vezes que nós conversamos aqui no Conexão Potiguar, você tem uma preocupação em relação à qualificação das pessoas que trabalham no campo, no sentido de ganharem capacidade para enfrentar dificuldades de convivência com a seca. Em que medida o SEBRAE pode, em parceria com a FAERN, aumentar esse trabalho de qualificação? O SEBRAE já vem fazendo um trabalho extraordinário, né, de qualificação, não só na área rural, mas também na área da indústria, do comércio, enfim. Ele tem promovido aí a interiorização das ações de formalização, de qualificar, de treinar todos os segmentos de micro e pequenos empreendedores. E nós, junto da Federação e SEBRAE, nós já temos um programa chamado Sertão Empreendedor, onde nos próximos 4 anos vamos dar assistência técnica a 570 propriedades rurais. Então é muito importante, mas também, ao mesmo tempo, temos aí o ProSertão, que é uma parceria do SEBRAE, governo e Federação da Indústria, um programa exitoso e que foi já criado mais de 50 mini fábricas, né, de famosas facções. E no próximo ano, esse ano que nós estamos, queremos criar mais 50 para atender a Guararapes, a RMNO, a ERNG, enfim, gerar oportunidade no interior do nosso estado. As pessoas que moram no interior, elas precisam ter as mesmas oportunidades que as pessoas que moram na capital. Esse programa, o governador Robson está comprometido com ele? É um programa do governo passado, mas sem sombra de dúvida como é um programa exitoso, o governador Robson não vai pensar 2 vezes e vai entrar de cabeça nesses programas, porque até mesmo ele vem para poder ajudar, inclusive na arrecadação de impostos. Então, a participação do governo, ela não é tão assim... nós precisamos de criar esse ambiente para poder os empresários investirem no estado. Eu acho que esse é o grande desafio do governador Robson, em poder propiciar esse ambiente favorável. Nós precisamos de atrair novas indústrias, que sejam na área de alimentos, na área da indústria, enfim, do comércio no modo geral, atacadista, para que o estado volte a retomar o seu desenvolvimento econômico. E a seca também é um problema grave, né? Continua aí, né? Você reclamou muito das demoras das demoras em relação a empréstimo, demora em relação à questão do milho, né? E essas coisas continuam. Qual a sua perspectiva atualmente? Qual o seu olhar? Produtores rurais, Júnior Viva, eu acho um dos piores momentos da sua história. Um momento de dificuldade, um momento de endividamento. Os produtores têm passado com essa seca aí de forma sem ter nenhuma renda. E isso tem nos preocupado. Nós temos intensificado as qualificações rurais através do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, mas nós precisamos do governo entender que precisa de ter um olhar diferenciado para o setor rural do semiárido. Nós não podemos ter o mesmo tratamento que um produtor que tem no centro-oeste, no sul, aqui no semiárido. Não dá. E nós precisamos de ter políticas estruturantes, programas e projetos estruturantes. As águas do São Francisco, como eu já lhe disse... Eu queria que você me dissesse isso aí. Tem novidades, não? As águas do São Francisco irão chegar no estado. Inclusive, eu vi um depoimento do governador Robson, que
como eu tinha dito anteriormente, que o Estado não estava fazendo seu dever de casa. Parece que ele se comprometeu com isso. Ele se comprometeu em fazer, e é necessário para dar garantia hídrica aos produtores, aos fruticultores, que são os grandes exportadores de fruta do nosso Estado. Aos animais, à comunidade, né? Sim, sem sombra de dúvida. Então, de modo que nós precisamos fazer com que, para os produtores permanecer no campo, nós precisamos de gerar segurança, que seja segurança hídrica, segurança jurídica, que tenhamos crédito, que tenhamos assistência técnica, para que eles possam produzir e também ter renda e ter qualidade de vida. E tem um desafio aí que é recuperar a bacia leiteira, que foi atingida frontalmente. Né? A bacia leiteira vem caindo. Hoje nós temos uma preocupação muito grande que os produtores hoje estão com dificuldade em poder comercializar a sua produção. Eu tenho batido na tecla de que nós precisamos de ter uma média indústria de laticínios no Estado para poder absorver a produção de leite. E as não indústrias ficar hoje dependendo só de programa governamental, sim, né, como o programa do leite. O programa ele é muito importante, mas não até é suficiente. determinado momento, não é suficiente, mas nós não podemos ficar vulneráveis ao programa. Os produtores não podem ficar vulneráveis ao programa do leite. Então nós precisamos buscar alternativas. E alternativas em parceria com a iniciativa privada. E agregar valor ao leite, né? Transformar em queijo, em que mais? Vários produtos, né? Leite longa vida, eu acho que é a grande saída para o Estado, porque para que nós possamos absorver esse excesso de produção. Em plena seca, hoje nós estamos com excesso de leite no Estado. Então, por quê? Porque as indústrias locais não estão tendo capacidade de absorver essa produção. Então, nós precisamos de atrair, como eu te disse, nós precisamos de ter um ambiente favorável para que novos investidores venham para o Estado e possam investir, possam instalar suas indústrias e nós possamos ser competitivos e comercializar com os outros estados. Você é otimista em relação à nomeação da ministra Cátia Abreu? Eu sou suspeito em falar porque sou fã da senadora, minha presidente da Confederação Nacional da Agricultura, faço parte da chapa da Confederação da Agricultura, encabeçado por ela, e fiquei muito feliz da indicação dela para ministra da Agricultura, de modo que eu acho que o Rio Grande do Norte tem muito a ganhar, em função do acesso que nós temos à ministra, para que nós possamos trazer o máximo de recursos, de investimentos para o Rio Grande do Norte. Agora, para isso, nós precisamos de ter bons projetos. Nesse ano de 2015, qual será o primeiro foco nesse primeiro trimestre do sistema FAERN-SENAC? Quais serão as primeiras iniciativas? Intensificar as qualificações, né? Continuar defendendo os direitos e interesses dos produtores rurais, a questão do endividamento não foi resolvida. Nós precisamos também concluir o projeto que nós temos de recuperação da bacia leiteira, através das emendas parlamentares. Nós conseguimos R$900 mil para justamente poder iniciar a recuperação da bacia leiteira do Estado, de modo que nós temos muito trabalho, tanto pela Federação, tanto pelo Senar, também agora pelo SEBRAE. E a última notícia que eu tenho, para lhe dar em primeira mão, que eu fui convidado também para poder presidir a comissão do Nordeste dentro da Confederação Nacional da Agricultura. Então, para nós... Essa comissão vai tratar de todas as ações inerentes ao Nordeste brasileiro, não só apenas ao Rio Grande do Norte, mas também todo o Nordeste. Todos os assuntos que diz respeito ao Nordeste, dentro da Confederação Nacional da Agricultura, será presidida por nós, a convite da senadora Cátia Abreu, que nos confiou esse cargo para poder conduzir as políticas estratégicas, o que nós devemos fazer pelos próximos anos, o que o Nordeste, o semiárido precisa para poder voltar a crescer, gerar renda e desenvolvimento para as populações, para as pessoas do meio rural. Nos outros estados, como Paraíba e Pernambuco, Ceará, essa questão do dever de casa do Estado, no que diz respeito às ligações das bacias relativa à transposição do Rio São Francisco, estão resolvidas, né? Quem está mais atrasado parece que é o Rio Grande do Norte, né? Nós nem sequer temos projetos. O Ceará tem o CAC, que é o Cinturão das Águas do Ceará, que são recursos federais, não são recursos do Estado, é isso que nos preocupa, porque se fosse recurso do Estado, tudo bem, mas não, são recursos federais. Então, o que nós precisamos, atitude, sempre bato nessa tecla, que
vontade política em querer resolver os problemas. Atitude, né? José Vieira, presidente do Sistema FAERN Senar, muito obrigado por estar conosco. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, muito obrigado, que está nas melhores bancas, e desejo sorte nos seus novos desafios. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua audiência, pela sua companhia. Um grande abraço e até mais.